orar, pedindo ao Senhor que o Senhor continue falando aos nossos corações. O inimigo às vezes quer tirar a nossa atenção do Senhor. E aí um instrumento não funciona, alguém chama a atenção, mas nós estamos aqui unicamente para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite para que nós pudéssemos, ó Deus, te adorar, glorificar o teu nome. E que, ó Deus, o Senhor receba, Pai, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração nesta noite seja como a terra fértil, aonde a tua palavra, Senhor, ela possa crescer, ela possa frutificar, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus todo o intento de Satanás para tirar a nossa atenção do Senhor. O nosso desejo, a nossa vontade, Senhor, é glorificar o teu nome. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui e nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém? E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor, em Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler do 33 ao 36. Que diz assim, Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Que palavra linda, hein? Que versículo maravilhoso. A gente entender que nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso. Que não há nada que se compare ao nosso Deus. E esse Deus é um Deus que tem propósitos na nossa vida. Rick Warren, ele vai dizer que a pior coisa na vida do ser humano não é a morte. Mas a pior coisa na vida do ser humano é viver sem propósito. E eu concordo com ele. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui e nós vivemos sem propósitos, é como se a gente já tivesse morrido há muito tempo. Mas nós estamos andando, mas estamos sem vida. Então, nós precisamos de um propósito. E quem aqui nunca se perguntou, para que eu estou aqui? Qual o motivo da minha existência? O que eu vou fazer da minha vida? Isso são perguntas que normalmente nós fazemos na adolescência, mas hoje em dia, com tanta dificuldade que nós temos passado, com a desestruturação da família, hoje muitos adultos estão também se perguntando qual o meu propósito. E a gente vê a fragilidade do ser humano quando a gente para e olha há não muito tempo a pandemia que nós enfrentamos. E a gente observa o quanto a vida ela passa tão rápido. E a gente precisa entender, Senhor, qual o teu propósito para a minha vida? Então, qual o propósito da nossa vida a gente não encontra em resposta de filósofos, nos livros. Se a gente olhar para nós mesmos, nós não vamos encontrar. Nós só encontramos respostas se nós olharmos para Deus, para o Senhor. Então, nós precisamos todo o tempo estar com os nossos olhos fixos no Senhor para nós entendermos o nosso propósito. O motivo pelo qual nós estamos aqui. Deus escolheu você para estar aqui essa noite. Talvez você tenha escutado, mas você é um desastre. Você nasceu por acidente.
Ah, você não deveria nem ter nascido. Muitos de nós já escutamos isso. Mas eu quero dizer para você que você, antes de seu pai ou sua mãe descobrir que estava grávida, eu quero dizer para você que você foi planejado pelo Senhor. Você foi planejado com um propósito pelo Senhor. Então não importa o que as pessoas falaram no seu respeito, eu quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso, que ninguém pode prescrutar o seu pensamento, os seus caminhos, foi Ele que projetou você. Foi Ele que escolheu você. E é por isso que você está aqui essa noite. Se a gente observar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver história de pessoas que, se a gente observasse assim, a gente não usaria. Não usaria por ser medrosa. Se a gente observar em Moisés falou: ah, Senhor, envia outro que possa falar melhor do que eu. Mas Deus não desistiu de Moisés, porque Deus tinha um propósito. Na vida de Moisés, tinha uma promessa a se cumprir para o povo de Israel. Nós podemos observar e nós podemos ver Jonas. Jonas fugiu de uma ordenança de Deus. Deus falou: ó, vá para Nínive. E ele fugiu. Se fosse um de nós teríamos desistido de Jonas. Bora pegar outra pessoa aqui para fazer essa atividade. Mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas estava com medo. Jonas estava falando: ah, mas Deus vai salvar aquele povo cruel. Deus não desistiu de Jonas, porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas e no povo de Nínive. Deus não desistiu dos propósitos deles para a vida de Paulo. Paulo, perseguidor da igreja, pisou na bola, mas o Senhor escolheu Paulo. E você pode dizer: ah, Thalita, mas será que realmente Deus tem um propósito para a minha vida? Será, Thalita, que Deus vai me usar com os meus defeitos? Thalita, eu tenho muitos defeitos. Quem não tem? Todos nós temos defeitos. Mas eu quero dizer para você que não importa os seus defeitos, não importa as suas dificuldades, porque depende do propósito de Deus, do propósito eterno de Deus. Então nós precisamos ter isso bem em mente, que Deus, Ele tem propósitos, e que os propósitos dele vão se cumprir na nossa vida, independentemente de quem nós somos, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas e os seus propósitos. E nós temos várias dimensões de propósitos de Deus, mas eu gostaria de que você saísse daqui pensando em 3 dimensões dos propósitos de Deus. E a primeira dimensão do propósito de Deus é que o propósito de Deus, ele é imutável. Os propósitos de Deus são imutáveis. A gente viu ali que ninguém conhece e prescruta os pensamentos, os caminhos de Deus. Isaías 46, 9:10 vai dizer: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Os nossos propósitos, eles mudam. Uma hora nós pensamos uma coisa: eu vou fazer medicina, ou não, vou comprar aquela casa naquele lugar, não, eu vou casar com determinada pessoa. Mas os nossos propósitos mudam. Os nossos propósitos são mutáveis. Mas nós temos um Deus que tem propósitos imutáveis. E você pode me dizer: Thalita, mas a Bíblia tem dizendo lá que Deus, ele se arrepende,
né? Quando construíram lá, quando foi na Torre de Babel, vai dizer, quando Deus olhou para a terra e viu como estava a corrupção na terra, ele falou, me arrependi de ter feito um homem, eu vou mandar um dilúvio. E fala justamente que Deus se arrependeu. Mas essas características, elas são colocadas, não quer dizer que Deus ele se arrepende. Nós não temos um Deus que uma hora ele está irado, outra hora ele está amoroso. Não. Nós temos um Deus que ele é imutável. O nosso Deus, ele não muda. E aí a gente vai ver isso aqui, lá em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse é o Deus que nós seguimos. O nosso Deus, ele é imutável. E porque ele é imutável, os seus propósitos também não mudam. Então nós precisamos ter isso bem fixo na nossa mente, no nosso coração. Porque às vezes tem circunstâncias na nossa vida que a gente pensa, onde está o Senhor? Como é que os propósitos do Senhor vão se cumprir se eu tenho passado por tantas dificuldades? Mas eu quero dizer para você que mesmo as nossas dificuldades, elas fazem parte do propósito de Deus para nós. Porque o nosso Deus tem tudo sob seu controle e nada foge ao controle do Senhor. Então nós precisamos ter isso bem nítido na nossa mente. O nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que não muda, é um Deus que está conosco em todo o tempo. Então, porque Ele é esse Deus imutável e tem esse propósito imutável para nós também, nós podemos nos entregar e confiar totalmente nele. Olha o que Salmos 37,5 vai dizer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Então nós podemos nos entregar totalmente ao Senhor. E não é entregar, que às vezes a gente faz isso, né? A gente entrega, fala assim, Rubem, toma Rubem. Pega Rubem. Pega Rubem. Por que não está conseguindo pegar? Porque eu não estou deixando. Mas quando a gente fala para se entregar, é para a gente se entregar completamente ao Senhor. Porque quando nós nos entregamos completamente ao Senhor, nós dizemos, Senhor, faça da minha vida a tua vontade. Faz da minha vida o teu querer. Nós precisamos nos entregar completamente ao Senhor, sabendo que o Senhor é esse Deus imutável, que nada altera os seus propósitos, nada muda. Aquilo que para nós foi mudança, já estava no propósito do Senhor. Aquilo que às vezes a gente pensa assim, Deus mudou. Eu quero dizer para você que Deus não mudou. Deus trabalhou em nós para que o objetivo dele fosse cumprido. E aí eu posso dizer, Radassa pode falar para mim, mãe, eu quero dirigir. Dá a chave do carro que eu vou dirigir. Eu vou entregar a chave do carro para Radassa para dirigir? Não, por quê? Porque Radassa ainda não está no tempo certo. Não está no tempo certo. Mas quando Radassa tiver 18 anos, que aprender a dirigir, que ter a sua carteira de motorista, e ela dizer para mim, mãe, posso pegar o carro agora? Aí eu digo para Radassa, ó, pega o carro. Ela vai dizer, ó, minha mãe mudou. Eu mudei? Eu não mudei. Chegou o tempo certo. Chegou a hora certa. E é assim na nossa vida também. Então, quando nós nos entregamos completamente ao Senhor e deixamos que Ele tome conta da nossa vida, mesmo as circunstâncias difíceis, elas estão nos preparando para viver esse propósito imutável do Senhor. E conta-se a história de um homem que trabalhava no banco.
E ele tinha uma esposa que sempre orava por ele e falava com ele: olha, Deus está no controle de todas as coisas. E quando foi um dia, ele tinha uma reunião muito importante no banco e ele falou para ela: amanhã eu tenho uma reunião muito importante, eu não posso deixar de ir ao banco e chegar atrasada, porque a reunião é muito importante. Ela falou: tá bom. E os dois foram dormir. Quando chegou no outro dia, os dois perderam a hora de ir para o trabalho. Na hora que ele acordou e viu a hora, ele falou: mas mulher, eu não te falei que eu precisava ir para o trabalho, que eu tinha uma reunião importante, chegar na hora. E ela falou: calma, o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí ele falou: tá no controle o quê? Agora eu perdi a reunião, eu vou perder milhões. E ele foi para o banco. Quando ele chegou no banco, ele viu uma movimentação estranha no banco. E ele perguntou, tinha barreira, policiais, e ele perguntou: o que é que aconteceu? Você não sabe. Os bandidos entraram no banco e mataram 4 pessoas no banco. E quando ele chegou em casa, ele chegou chorando. E ele falou para a esposa: verdadeiramente, o Senhor está no controle de todas as coisas. Se eu tivesse chegado ao banco no horário, talvez eu não estaria vivo. Então, amados, que a gente possa entender que quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente deixa que o Senhor cumpra os seus propósitos imutáveis na nossa vida, tudo vai cooperar para o nosso bem. Até aquilo que a gente acha que, meu Deus, e agora? Então, creia que os propósitos do Senhor são imutáveis. Charles Spurgeon vai dizer: o fato da imutabilidade de Deus é um dos pilares mais fortes da verdadeira religião. Sem ele, estávamos perdidos. E glória a Deus, porque o nosso Deus não muda. Porque o nosso Deus não é como nós. Nós mudamos, mas o nosso Deus, ele é firme. E o propósito do Senhor é firme com a nossa vida também. Então, primeiro, o propósito de Deus não muda. Depois, o propósito de Deus, ele é infalível. Ele não falha. Ele nunca falha. E aí vai dizer, lá no Números 23, 19... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então a gente entende isso de uma forma tão maravilhosa. Os nossos planos, eles falham. Os nossos planos, eles se desfazem. E às vezes a gente fica nervoso quando isso acontece. Mas os planos do Senhor, eles nunca falham. Os propósitos do Senhor, eles são eternos. Então eles não podem de maneira falhar. E aí ele vai dizer que no Salmos 37, 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites contra aqueles cujo caminho prospera, nem com o homem que planeja maldade. Nós não precisamos pensar: eu fiz isso e não deu certo, e agora? Se os nossos olhos estão fixos no propósito de Deus, nós sabemos que o propósito de Deus não muda, o propósito de Deus não falha. E a gente pode descansar. Descansar quer dizer que eu entrego para Ele todas as minhas ansiedades. E ó, que hoje em dia como está difícil. Né? A gente vê aí nas escolas, crianças chegando até a gente e falam assim: eu não estou conseguindo ficar na sala de aula. Mas por que não está conseguindo na sala de aula? Eu estou muito ansiosa. Eu estou tendo crise de ansiedade, o coração palpitando, com medo. Mas você tem medo de quê? Eu não sei. Eu estou com medo. E o corpo responde. É uma pessoa que não consegue descansar.
descansar no Senhor. Mas quando nós descansamos no Senhor, nós dizemos: Senhor, me ajuda. Quer dizer que nós não vamos ter ansiedade? Tem coisas que a gente não controla, mas a gente pode levar para aquele que controla todas as coisas. Então, quando a gente está com medo, quando nós estamos ansiosos, nós podemos ir diretamente ao Senhor, porque nós sabemos que esse Senhor, que tem planos que são infalíveis, é esse Deus que cuida de nós, enquanto nós estamos descansando nele. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu falo sempre para a Radassa. Às vezes ela fala: mas não estou conseguindo dormir. E eu falo: lê o Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos faz repousar em segurança. Mas muitas vezes nós não chegamos para Ele. Falamos para todos, mas não falamos para aquele que pode solucionar o nosso problema de ansiedade. Nós precisamos acordar pela manhã e dizer: Senhor, ajuda-me neste dia. Senhor, meu coração está aflito. Senhor, eu tenho tanta coisa para pagar. Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu preciso da tua direção, eu preciso do teu cuidado. Eu preciso olhar para os teus propósitos e saber que esse Deus é o Deus infalível. E é o Deus que está cuidando de nós. Conta-se que em determinada aldeia tem um rito de passagem. Nesse rito de passagem, quando as crianças vão passar, se tornar homens, eles precisam ir para uma floresta. E eles vendam os olhos. E eles têm que passar a noite com os olhos vendados, expostos ali aos animais, aos perigos da noite. E quando a pessoa está, pensa aí, em uma mata, com os olhos vendados, parece que os sons ficam mais aguçados ainda, né? Uma coisa pequena parece uma coisa grande. Então, esse jovem estava para passar por esse rio. E o pai caminhou com ele até a floresta e levou ele para a floresta. Vendou os olhos e falou para ele descansar. E eu imagino que o quanto de medo que esse jovem sentiu. Mas ele precisava ficar ali, porque ali, diante da sua comunidade, ele se tornaria um. E ele passou muito medo, mas ele não tirou a venda dos olhos. E quando eles passassem por esse rito, eles, quando voltassem, não poderia dizer o que é que aconteceu. Quando amanheceu o dia, ele tirou a venda dos olhos. Quando ele tirou a venda dos olhos, ele viu que o seu pai estava ali com ele, durante toda a noite, cuidando dele. E é assim que acontece conosco também. Às vezes, a gente está em uma situação que a gente pensa que a gente está sozinho, a gente não vê saída. E a gente fala: meu Deus, aquilo que eu planejei falhou. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que cuida de você e que os planos dele não falham a seu respeito. E que ele está com você, ele está do seu lado. E ele vai fazer você passar por esse tempo difícil para cumprir o propósito dele na sua vida. Então descanse. Aprenda a descansar no Senhor, buscando todos os dias. Então os planos do Senhor, eles são imutáveis, eles são infalíveis. E os planos do Senhor também são infinitos, imortais e eternos. E aí o Salmos 33:11 vai dizer assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. E é maravilhoso saber isso. É maravilhoso saber que nós servimos a um Deus que tem planos que eles não têm fins para nós, que não morrem. Nossa vida aqui na terra, ela é passageira.
mas os planos do Senhor são para a eternidade. E é bom demais a gente saber isso, porque a gente pode viver aqui com os nossos olhos na eternidade, sabendo que tudo aquilo que nós passamos aqui vai passar. E eu gosto muito do que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 2, 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E é maravilhoso demais a gente pensar que Deus, Ele preparou um céu para nós e que mente nenhuma consegue imaginar o quão bom e quão maravilhoso será estar eternamente com o Senhor. E se a gente mantiver os nossos olhos fixos na eternidade, a gente vai dizer como Paulo que as coisas aqui da terra, as aflições que nós estamos passando aqui, elas são passageiras, elas são momentâneas, porque Deus tem preparado um céu para nós. É por isso que o propósito de Deus, ele é eterno, porque nós vamos poder desfrutar eternamente da presença de Deus. Então a gente precisa compreender que nós temos uma eternidade com o Senhor, mas nós começamos a viver a eternidade aqui. Nós começamos a viver essa eternidade aqui. É por isso que a nossa postura precisa viver de maneira que agrade o Senhor. A Bíblia vai dizer: sede santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Então a gente precisa entender que para viver a eternidade com o Senhor, ela começa aqui e agora, vivendo em santidade. Que a nossa maneira de falar seja uma maneira de falar que agrade ao Senhor. Que a gente possa ter cuidado na hora de falar. Às vezes a gente fala e pensa assim, depois pede desculpa. Mas uma palavra que nós falamos, ela nunca mais volta. É como uma flecha lançada. Então nós precisamos viver em santidade com a nossa maneira de falar. A gente precisa viver em santidade na nossa maneira de agir. A maneira como a gente age com o nosso irmão, com o nosso vizinho, no nosso local de trabalho. Será que eu tenho transmitido essa eternidade para a qual estou sendo preparado? Nós precisamos viver uma eternidade a partir de agora. E nós precisamos vigiar a nossa maneira de agir, a nossa postura diante dos outros, para que o nome do Senhor seja glorificado. E você pode me dizer, mas Thalita, a palavra diz que nós somos pecadores. É verdade. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, ele morreu em uma cruz para que nós pudéssemos, através dele, poder viver uma vida que agrada ao Senhor. É por isso que nós precisamos recorrer à cruz todos os dias. Nós precisamos recorrer ao sacrifício de Jesus, sabendo que por nós mesmos, nós não conseguimos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós mesmos nós não conseguimos. Mas através da cruz de Cristo e nesse relacionamento com Cristo, nós podemos viver essa eternidade com o Senhor. E uma criança perguntou: pai, o que é eternidade? E ele estava brincando com a areia do mar, com um baldinho. E o pai falou: filho, quando você conseguir esvaziar o mar com o seu baldinho, você vai compreender a eternidade. Isso é possível? Não é possível. A nossa mente, ela é finita. Ela é temporal. Nós estamos aqui no tempo Cronos.
Mas Deus tem um tempo Kairos, é o tempo da eternidade. E eu quero dizer para você que nós podemos ter os olhos fixos em Deus para nós compreendermos a eternidade com o Senhor. Então a gente precisa entender que só nós vamos conseguir viver a eternidade com o Senhor através do sacrifício de Jesus. Então eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus sabe exatamente aquilo que você tem passado em casa. O Senhor Jesus sabe exatamente como você está aqui essa noite. E eu quero dizer para você que Ele está aqui para que você possa cumprir os propósitos imutáveis, infalíveis e eternos que Ele tem para você. E nós vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, sabendo que Deus é um Deus de propósitos. E os propósitos dele são imutáveis. Então entregue-se e confie completamente no Senhor. Eles são infalíveis. Então descanse e espere, sabendo que Deus sabe exatamente o que está fazendo e Ele está cuidando de você. E sabendo que os propósitos infinitos, imortais e eternos de Deus, eles vão se cumprir. Por isso nós precisamos viver em santidade através de Jesus. E só assim, nós vamos responder as primeiras perguntas. Por que eu estou aqui? Para que serve a minha vida? E nós vamos encontrar essas respostas em Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada porque nós viemos aqui essa noite. E obrigada, Deus, porque o Senhor é esse Deus de propósitos. Obrigada, Senhor, porque os teus propósitos não mudam, Deus. Nós somos falhos, nós mudamos, Senhor. Mas os teus propósitos não mudam, Pai. Obrigada por isso. Obrigada, Deus, porque os teus propósitos não falham. Mesmo que nós, ó Deus, muitas vezes sejamos infiéis, mas o Senhor é fiel. E o Senhor não pode negar a si mesmo. Por isso, muito obrigada, Pai, pela tua fidelidade, Senhor. Deus, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem uma eternidade e os teus propósitos são infinitos, são eternos para nós, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor escolheu a cada um de nós, que o Senhor possa cumprir, ó Deus, os teus propósitos, aonde cada um tem sido plantado, Senhor. Que os nossos olhos estejam sempre fixos em Ti. Nos ajuda a buscarmos o Senhor diariamente, Senhor, através da oração, através da leitura da Tua Palavra, através de um compromisso contigo e com o Teu reino, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esta noite. Nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.